Alô, Bru? Oi, amiga, acabei de chegar. Cansada, né? Aquele trânsito de sempre. Não, o dia foi só correria, nada de novo. Teve a festinha de Natal na igreja, mas sei lá, é sempre a mesma coisa. Música, comida, piadinha. Nem parece mais Natal de verdade, sabe? Hã? Lê a Bíblia? Bru, você é engraçada. Mas, parando pra pensar, quanto tempo, né? Eu nem lembro a última vez que eu abri a minha. Deve estar cheia de poeira. Tá bom, tá bom. Prometo que vou ler. Acho que vai me ajudar a encontrar o espírito do Natal, como você disse. Tchau, amiga. Beijo. Por onde eu começo? Aqui. Jesus nasceu em Belém da Judéia, nos dias do rei Herodes. E eis que uns magos vieram do Oriente a Jerusalém, dizendo: Onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Pois vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo.
coisa que precisou acontecer para Jesus nascer. Ele, todo-poderoso, vindo ao mundo como um bebê, frágil e pequeno. Mas eu queria mais detalhes de Maria grávida. Aqui, ó. Com grande contentamento, Isabel exclamou, dirigindo-se a Maria: Bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o filho que estás a gerar. É uma grande honra ser visitada pela mãe do meu Senhor. Quando me deste a tua saudação, no momento em que ouvi a tua voz, o menino saltou de alegria dentro de mim. Casa preparada, flores no quintal, Maria vem me visitar. Que saudade, há tanto a partilhar. Como anda você, como está o bebê quando está pra nascer? Quero falar, minha prima vai chegar. Dessa história. Que loucura! João Batista reconhece Jesus ainda na barriga de Maria. E aqui tá falando que elas eram tão novinhas. Que história incrível! Ah, Simeão. Eu lembro dessa história. Havia em Jerusalém um homem cujo nome era Simeão. E este homem era justo e temente a Deus, esperando a consolação de Israel. E o Espírito Santo estava sobre ele. E fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ter visto o Cristo do Senhor. E pelo Espírito foi ao templo.
Enquanto os pais trouxeram o menino Jesus para com ele, procederam segundo o uso da lei. Ele então tomou em seus braços e louvou a Deus e disse: Agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, pois já os meus olhos viram a tua salvação. Respiro, espero aquele que há de vir. Oro, ansioso, por ver o Salvador de Israel. Será homem feito quando vir aqui, ou ainda menino verei, luz que ilumina as nações, que glorifica seus filhos, que dá sentido a quem sou. A esperança explodindo no peito depois de reconhecer o Filho de Deus.
Uma pena que aqui não tem muito sobre a adolescência de Jesus. Na verdade, quase nada. Ah, aqui. João Batista agora grande. Naqueles dias surgiu João Batista, pregando no deserto da Judéia. Ele dizia: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Este é aquele que foi anunciado pelo profeta Isaías, voz do que clama no deserto: preparem o caminho para o Senhor. Preparando o caminho, falando a multidões, voz solitária que ecoa no deserto de muitos corações. Alegre-se, pois ele vem ligar. João Batista saiu de casa para preparar as pessoas para Jesus e ele ainda batiza Jesus. Eu me arrepio só de pensar nisso, em como Deus conduz a história. Eu lembro que quando eu era criança, eu ouvia sobre isso na igreja e... Hã? Alô, Bru? O que eu tô fazendo? Adivinha? Instagram? Não. Assistindo dorama? Me respeita! Você acredita que eu tô lendo a Bíblia? Nem eu acredito. Menina, cada coisa que eu não lembrava, melhor que minha série da Netflix.
Você conhece a história de Simão Pedro? Conheço, João 21? Tá bom, amiga. Beijo, vou ler aqui. João 21. Aqui. Simão Pedro disse: Vou à pesca. Também nós. Responderam todos. Assim fizeram, mas nada apanharam toda a noite. Ao romper do dia, avistaram um homem de pé na praia, mas os discípulos não conseguiram ver quem seria. Amigos, apanharam algum peixe? Perguntou-lhes. Não, responderam. Então ele disse: Lancem a rede do lado direito do barco e apanharão bastante. Assim foi, e nem sequer conseguiram puxar a rede. Noite a fio pescando, mar a me negar. Como posso eu então voltar sem nada? O dia amanhece, vejo raios da alvorada, multidão na margem a ouvir o pregador falar.
pensando, né? Jesus olhou para Pedro com tanta compaixão e ele era rodeado de muitas pessoas. E não só homens como os discípulos, mas quantas mulheres o seguiam. Tantos encontros, teve a mulher samaritana, Marta, a mulher do fluxo de sangue, Maria Madalena, Maria irmã de Lázaro, Maria que foi a mãe dele. Nossa, quanta Maria! A minha amiga também se chama Maria. Tem a tia Maria da igreja. Sendo Maria ou não, dá para sentir daqui o amor que Jesus tinha pelas mulheres. Eu estou me sentindo amada e vista por Jesus. Noite estrelada como tantas que já vi, noite inesperada mudaria tudo enfim. Noite em que o medo e a esperança tomam conta de mim, escolhida entre todas para a profecia cumprir. Enquanto eu questionava a razão do existir, o Rei do Universo olhou pra mim. Tararara. Noite em que as emoções se fundem, estava perdida e ele me encontrou. Noite em que o perfume se mistura com meu choro, lavo os seus pés enquanto me liberta o coração. Enquanto eu questionava a razão do existir, o Rei do Universo olhou pra mim. Tararara. Noite só mais uma em que não há valor algum, levada pra morrer, apedrejada por Jesus. Em vez de pedras encontrei amor e compaixão. Palavras tão profundas constrangeram a multidão. Enquanto eu desistia de existir, o Rei do Universo olhou pra mim. Que terrível noite, o pecado ganha o jardim. Não irei perdê-los, que a culpa caia em mim. A todas as Marias de agora e do porvir, não se desanime, volte os olhos para mim. Sempre que sozinha se sentir aqui, encontrará um Pai que ama em mim. Encontrará um Pai que ama em mim. As mulheres deviam amar muito Jesus, né? Ele era ousado e ele ia contra a cultura da época. Ele amava, valorizava. Mas não só as mulheres, também os pobres, os doentes, os pecadores. Mas agora difícil mesmo devia ser para os mestres da lei admitir que Jesus era Deus e que eles estavam errados. E dessas interações, a com Nicodemo sempre me marcou. Um encontro secreto marcado. Eu já ouvi tantos sermões sobre isso. Aqui, ó.
Havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. Ele veio a Jesus à noite e disse: Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais miraculosos que estás fazendo se Deus não estiver com ele. Em resposta, Jesus declarou: Digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Encontro marcado ao anoitecer, encontro às escondidas, ninguém pode nos ver. É mestre, isto eu sei, há muito vejo os sinais, milagres que só podem vir do Pai. De mestre para mestre, me faça saber da minha compreensão do céu, tudo quero aprender. Sei que tens as respostas, há muito vejo os sinais, milagres que só podem vir do Pai.
histórias que li, Jesus sempre e o tempo todo insiste em salvar pessoas para Jesus. E no final a transformação sempre acontece. E isso já aconteceu comigo também. Ele me encontrou, cuidou de mim, dos meus sentimentos, e eu me senti salva. Mas o tempo vai passando e a gente vai dando uns passos para trás. Passos para aquela pessoa que a gente já foi. E há um tempo em que a graça dele não me alcançava. Não porque não podia, mas porque eu não queria. E eu me engano, enchendo a minha agenda de coisas para fazer na igreja, mas sem tempo nela para ele. Jesus, o que eu estou fazendo? Quanto tempo passou desde que aconteceu? Ano após ano, lembrando do dia em que ele nasceu. Se divide a história entre antes e depois. Ano após ano, sabendo de tudo sem mudar quem sou. Esse mundo precisa de ti, os seus filhos precisam de ti. Nasça de novo em mim, Jesus. Nasça em mim, em mim me transforma esse coração de pedra em teu altar. Quantas vezes precisa nascer
amei. Eu me afastei tanto, que te transformei em mais uma tradição, mais uma obrigação vazia. Como se o Senhor fosse só uma história antiga. Mas hoje eu entendo. O Senhor nasceu para mim, não só para o mundo, não só para grandes multidões, mas para mim, para essa pessoa tão imperfeita, tão falha. Eu não mereço, mas o Senhor nunca desistiu de mim, nunca parou de me chamar, mesmo quando eu não ouvia. Por favor, Senhor, nasce de novo no meu coração. Transforma minha vida. Que hoje seja meu recomeço. Quantas vezes precisa nascer Para que eu possa enfim entender E esse é o sentido do Natal. Jesus nasceu, viveu, sofreu por cada um de nós. E você que sabe recitar esse versículo, recite comigo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Essa é a essência do Natal. Quantas vezes mais Jesus vai precisar de nascer no seu coração? Pode ter certeza que a angústia, a dificuldade, aquilo que você estiver passando, que Jesus, Ele vai nascer quantas vezes precisar. Vamos nos colocar de pé e orar ao nosso Deus. Querido Deus, estamos na Tua casa reunidos para que o nosso louvor possa ter chegado ao Teu trono de graça. Que corações possam sair aquecidos daqui, porque o Senhor é o único que muda o antes do depois em toda a história. Jesus Cristo é o único que pode nos curar, nos salvar. E que nós possamos, ó Deus, sair daqui entendidos que quantas vezes precisar, o Senhor vai nascer no nosso coração, porque o Senhor quer nos resgatar. O Senhor veio a este mundo para nos salvar. Nós queremos Te agradecer, Deus, porque Jesus veio à terra e nasceu para ser o nosso Salvador. Entregamos a Ti os nossos corações nesta noite, em nome de Jesus. Amém.